That's right. Fala galera da PiaCast, estamos aqui mais uma vez para gravar o 5º episódio da nossa série, desse projeto que nós iniciamos, e agora nós trouxemos uma convidada muito especial, que vai trazer para nós uma inspiração incrível de como a gente pode se comportar nas redes sociais, de como uma história de vida pode transformar a sua vida, que seja de fato uma inspiração para todos nós. O episódio de número 5 e nós estamos muito felizes de receber aqui a Tati. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui nesse lugar hoje, assim, um convite muito especial, realmente, inusitado, né? Foi muito inusitado, mas eu fico muito feliz porque é uma oportunidade da gente compartilhar, falar da nossa vida, das nossas experiências através do seu canal aí. Então, eu sou muito grata a você pelo convite. Obrigado por aceitar o convite. Estamos nós dois nervosos, né? Muito. Minha estreia no podcast. Estreia no podcast, que seja o primeiro de muitos, Tati, porque eu espero, assim, e torço que o teu canal cresça também, que tuas redes sociais cresçam, Amém. porque leve a mensagem que você tem pro máximo de pessoas possíveis, porque é uma mensagem muito linda. Né? Obrigada. Já deixa teu arroba aqui, então. Se você não tá seguindo a Tati, já deixa teu arroba aqui. Vou deixar. Então, meu arroba é A Inspiração é do Alto. Tudo junto. Arroba A Inspiração é do Alto. Sem acento e tudo juntinho. Quem tá nos assistindo, o que vai encontrar lá, Tati? Então, lá vai encontrar bastante devocionais. Devocionais bíblicos, devocionais cristãos. E vai encontrar minha história também. Parte da minha história. De tudo que eu tenho vivido de 2016, mas de 2020 e mais intensamente também, é o que eu conto ali. Tenho vários episódios ali contando sobre a minha história, tudo que eu passei de 2020 para cá. Tem muita coisa legal que a gente possa aprender e se inspirar com você. Sim, com certeza. Então tá bom. Fala um pouquinho sobre você, Tati. Quem é a Tati? Bom, eu sou a Tati, sou casada com o Oséias, tenho 3 filhos lindos, tenho o Leonardo, o Bernardo e o Miguel. Leonardo fez 14 anos há poucos dias. Amanhã, dia 21 de agosto, vai ser aniversário dos gêmeos, do Bernardo e do Miguel. Uhum. E eu sou uma serva do Senhor, eu sou cristã e eu falo que eu sou filha do Deus Altíssimo e sou serva do Senhor. E eu sou alguém assim que gosta muito de inspirações. O nome do perfil não é à toa, A Inspiração é do Alto, porque realmente a minha inspiração vem do alto. E isso surgiu através de um acontecimento muito difícil que ocorreu na minha vida, de 2020 para cá, que foi quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E foram momentos muito difíceis, quase 2 anos de tratamento, onde eu precisei realmente ter um foco muito grande na minha saúde, precisei praticamente parar de viver para sobreviver. E tudo isso em meio à pandemia. Quem não se lembra, 2020, né? E lá, realmente, foram momentos em que eu estive muito perto de Deus, onde eu procuro hoje em dia estar também, claro que não é só nos momentos difíceis que a gente tem que buscar a Deus. Mas realmente ali foi no profundo que eu realmente comecei a aprender mais de Deus e criar um relacionamento com o Senhor, do qual eu, na minha vida toda, ainda não tivesse chegado nessa profundidade, sabe? Nesse nível. Então, esse perfil realmente veio pela minha história, pela minha vida, e hoje eu tenho inúmeras experiências para contar sobre isso. E eu sou muito grata a Deus, porque Deus preservou minha vida, porque eu sei que eu tenho um propósito. E o perfil é um dos propósitos que eu vejo hoje na minha vida. A inspiração é do alto, baseado lá em Colossenses 3:1-2, que nós temos que pensar nas coisas do alto. Então, tudo que está aqui hoje, na nossa vida atualmente, tem a ver com o alto. E o alto, tudo que vem do alto vem de Deus, vem do Senhor. Olha só um pouquinho, só uma palhinha de tudo que vem por aí. Mas, Tati, antes, da gente até compartilhar, eu acho que esses propósitos, essa vida que você tá vivendo, porque eu acho que agora tudo tá no teu centro, né? Você viveu o amor de Deus no centro. Exatamente. E você colocou à prova
Todos os conselhos, chega a arrepiar de ficar pensando, né? Mas tudo que a Sim, gente entende como, né, realidade, você colocou à prova e a tua exato. fé se sobressaiu até para você passar por isso, Exatamente, né? exatamente. A fé é muito importante em todo tempo, na alegria ou na tristeza. Deus se agrada quem tem fé, porque isso é confiar, isso é honrar a Deus. Ter fé é honrar a Deus. E eu realmente aprendi de verdade a confiar no Senhor. Um pouco antes disso, claro que eu tenho uma história ainda com gêmeos ali que algumas pessoas já conhecem, mas quando chegou esse momento em que eu realmente me vi ali entre a vida e a morte, em muitas situações, eu tive que pensar assim: se eu não tiver fé, o que vai ser de mim? Se eu não confiar no Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. Ou seja, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu fiz o tratamento, eu fui atrás dos especialistas, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas chegou um determinado momento ali da minha trajetória, ali da minha história, em que realmente eu precisei simplesmente confiar. Porque eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais alternativa que eu pudesse fazer, eu pudesse tomar uma atitude para que acontecesse um resultado efetivo, um resultado com sucesso. Então, na verdade, nesses momentos, é lá no profundo realmente, é lá na Na intimidade com o intimidade. Senhor, na intimidade com Deus, que a gente vê quantas coisas lindas Ele faz em nós e através de nós. Né? Um pouco dos gêmeos, você falou, né? O que que aconteceu? Então, os gêmeos, foi uma gravidez que eu passei, eu e meu esposo passamos por dificuldades imensas. E eles, eu falo que eles são um testemunho vivo de milagre. Porque quando eu estava grávida de 17 para 18 semanas, nós descobrimos uma doença na placenta, uma síndrome que se chama síndrome de transfusão feto-fetal. O que acontece? Como eles são gêmeos de mesma placenta, gêmeos univitelinos, a circulação, todo o fluxo entre eles é combinado, então é um Uhum. dependendo do outro. O primeiro gêmeo é o doador, o segundo é o receptor. E esse ciclo, fluxo, tem que ser contínuo. Então, vem da placenta para o primeiro gêmeo, primeiro gêmeo para o segundo, e o segundo tem que fazer essa devolução. E essa devolução é que não acontecia ali. Então, nós descobrimos essa situação numa ecografia de rotina. E tivemos que, em Com quantos poucos meses foi que descobriu? de 4 meses, Quatro mais ou menos, meses. 17 semanas, 17 para 18 semanas. Então, nós tivemos que, na mesma semana, ir para São Paulo, porque na época, em 2016, o médico que fez o diagnóstico ali na ecografia, não, ele mesmo nos informou que não havia esse procedimento Uhum. aqui, nós precisaríamos fazer uma cirurgia para reconstrução desses vasos. É algo muito complexo, porque você pensa, a placenta cheia de vasos ali, ligações entre eles e ter que adaptar tudo isso para que eles pudessem sobreviver. Então, em poucos dias, eles morreriam. O primeiro gêmeo morreria e o segundo, consequentemente, porque o segundo dependia do primeiro. Então, nós tivemos que ir para São Paulo e tudo foi muito direcionado por Deus, porque nós conseguimos um especialista maravilhoso na área e fizemos a cirurgia mesmo com chance dos dois não sobreviverem. Então, ali já começou uma prova de fogo para nós, sabe? E nós fizemos a cirurgia, graças a Deus os dois sobreviveram. E claro que desde aí, muitos outros cuidados tiveram que ser tomados aí na gestação. Foi uma gestação de risco. Foi uma gestação de risco altíssimo e eu tive que fazer repouso. E mesmo assim, cuidando bastante de 29 semanas ali, em 29 semanas de gestação, eu entrei em trabalho de parto e eles nasceram. E eles nasceram, Bernardo com 1,4 kg e Miguel com 1 quilo exato. 30 centímetros um e 39 o outro. Então, eles tinham essa diferença de tamanho justamente por conta dessa situação que aconteceu. O Miguel teve uma restrição de crescimento e acabou nascendo menorzinho. E ali sim foi uma escola, que Deus estava nos preparando, sabe? Eu tenho plena certeza disso. Em todo tempo eu via meus filhos sendo guardados por mais diagnósticos difíceis que a gente encontrava ali dentro daquela UTI, mas foram 99 dias. Tati, 99 eu tive dias. recente, o meu filho tem 1 ano e 5 meses. Nós tivemos uma gravidez perfeita, sem nenhuma complicação, e mesmo assim o nosso coração sempre estava na, Ah, a na, gente na fica. boca. Eu não consigo imaginar o sentimento que você tem com 4 meses de descobrir que existe algo que pode tirá-los, né, de Exato. você.
Como é que foi lidar com isso, Tati? Como que... eu entendo que hoje você consegue falar com uma naturalidade muito Sim, boa, porque hoje sim. você tem, talvez, hoje o aprendizado completo na tua vida. Mas como é que foi? Como é que aquela angústia? Como é que você fez pra lidar com isso? Como é que, sabe, de onde você tirou forças? Conta um pouquinho. Realmente foi muito difícil. Eu me lembro como se fosse hoje. E quando o médico falou, nós não sabíamos o que era essa síndrome de transfusão feto-fetal. Mas ele nos explicou e realmente eu fiquei sem chão. Meu esposo ficou sem chão. O Zé também ficou sem chão no momento. Mas nisso tudo, Deus já estava pondo as mãos. O próprio médico já nos encaminhou para um médico lá em São Paulo. Já foi nos orientando, porque nós estávamos totalmente perdidos. E bateu o desespero, óbvio. Mas nós entramos no carro e foi um momento realmente de entrega. E, como eu te disse, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei no carro com meu esposo pegou na minha mão e nós fizemos uma oração. E meu esposo fez uma oração muito difícil para um pai fazer, que é entregar os seus filhos para Deus. E ele orou e falou: Senhor, meus filhos são teus antes de serem meus. O Senhor sabe o que está acontecendo com eles, por que isso está acontecendo. Não cabe a mim julgar, a nós julgarmos. Mas, Senhor, se for da tua vontade, deixa eles conosco. Mas se não for, amém. Eles são do Senhor. Então, isso foi muito difícil. Naquele dia foi uma oração de entrega. Renúncia, imagina. Renúncia total. Porque qual pai e mãe que esperam com tanto amor pelos seus filhos, no nosso caso, nossos filhos. Foi uma alegria quando nós soubemos que eram 2, na segunda gestação ali, mais 2 vindo. E foi um momento difícil, porque para nós, eles já eram nossos. Mas a gente se esquece que aqui, terra, é uma passagem, é um momento em que Deus nos permite passar por aqui e nos preparar para a eternidade. É tudo sobre a eternidade, é sobre o alto, é sobre lá. Aqui nós temos que fazer o nosso melhor. Mas nós temos esse apego, e é normal, porque nós amamos nossos filhos, nós amamos nossa família, seja pai, seja mãe, seja um filho, um marido, a esposa. Mas quando a gente se vê em situações de total incapacidade humana, a gente vê a grandeza de Deus e o poder de Deus, a soberania de Deus. Ele pode todas as coisas, ele sabe o melhor. E mesmo quando coisas assim contrárias acontecem conosco, porque poderia ter acontecido deles não estarem conosco hoje. Mas mesmo nessas situações, é que a fé vem e nós precisamos realmente mostrar quem somos. Nós vamos adorar a Deus só quando nos convém? Ou nós vamos adorar a Deus mesmo nos momentos de dificuldade? Porque os pensamentos deles são muito mais altos que os nossos. A gente não entende o agora, não entende o porquê disso ter acontecido agora. Mas ele sabe, sabe. E como eu disse, aqui é um treinamento. Aqui estamos passando e nos preparando para um dia nos encontrar com ele. Hã? Sem dúvidas, é uma aprovação muito forte. Eu acho que não é qualquer pessoa que consegue ter essa capacidade. Eu não sei se eu teria essa capacidade de entregar para Deus, porque eu consigo entender que tudo vem dele, que tudo é para ele, Mas viver aquilo. mas viver E aquilo você, é e sobrenatural. você me perguntou de onde veio essa força. Essa força é de Deus. A gente tem que buscar nele. Muitas vezes, eu falo, não só nessa situação da cirurgia que nós tivemos que fazer, mas lá dentro do hospital, naquela UTI, neonatal, onde eu tive tanta coisa triste, tive tanta coisa difícil, entrega. É entrega total para Deus. Então, assim, não é onde a gente vê que realmente a gente tem que viver um dia de cada vez, comemorar. Eu comemorava cada peso, cada grama que aumentava neles, porque a UTI neonatal é assim, é uma montanha-russa. Nós chegávamos num dia, tava lá a plaquinha com o peso, que eles pesavam todos os dias. Uhum. Ganhou 10 gramas. Nossa, uma alegria. Motivo Pensa, o de Miguel conquistas. nasceu pesando 1 quilo e emagreceu. Eles emagrecem. Então, ele chegou a pesar 900 gramas. Pense, não nem um pacotinho de 1 quilo de arroz. Então, assim, chegava dias que ganhou 10 gramas, no outro dia perdeu 15 gramas.
No outro dia a gente chegava, não posso encostar a mão nem sequer mesmo na incubadora, porque a imunidade está muito baixa, então a gente não podia nem encostar a mão. Primeiro que a gente chegava no UTI, já tinha que fazer toda uma asepsia. Chegava lá, não podia encostar a mão na incubadora, meus filhos lá. Então, realmente, a gente busca força em Deus. E é fácil? Não. Quantas vezes dentro daquele hospital eu pedi para Deus, falei, Deus, eu não aguento, eu não consigo, me ajuda. E muitas vezes a gente não conseguia nem orar, nem orar. A gente simplesmente se revestia da armadura de Deus, Efésios 6. De Deus. É tremendo ali esse texto em Efésios 6, quando a gente realmente se reveste, porque ali diz que é para a gente se revestir da armadura de Deus para enfrentar os dias maus. Então, muitas vezes a gente não conseguia nem orar, mas a gente se revestia da armadura. A gente orava a armadura do Senhor. E é algo que a gente perpetua na nossa família. A gente ora até hoje, com eles. Com os três, nós oramos todos os dias. Eles estão com quantos anos agora? O Bernardo e o Miguel vão fazer 8 aninhos amanhã, né? 8 aninhos. E o Léo, que é o nosso filho mais velho, fez 14. Fez 14. 14. 8 anos que teve, então, né, esse evento, esse momento. E depois, todos os cuidados que tiveram, porque mãe tem que trabalhar, tem que ser esposa. Exato. Tem que também prover, ser profissional. Como equilibrar tudo isso? E até mesmo assim, seguindo a Deus, porque entenda que eu acho assim, é muito mais fácil desistir do que você perseverar. Sim. Então, na nossa visão, sim. Exatamente. Na nossa visão, são muitos pratos, são pratos pesados, não são pratos leves, e como foi possível... Nenhum pode cair. Nenhum pode cair. E você como mãe ainda, né, como a mulher, a esposa, a profissional, como é que foi lidar com tudo isso? Como é que você fez? O que... Então, assim, metade da minha licença maternidade eu passei praticamente no hospital com eles. E logo eu tive que voltar a trabalhar. Eu precisava voltar a trabalhar. Foi uma prova de fogo para mim, porque eles foram para a escola com 7 meses, mas numa idade corrigida era de 4 para 5 meses. Corrigir a idade, como é feito com os prematuros. Então, foi muito difícil e foi onde eu comecei a me questionar do que era mais importante para mim. Do que era mais importante na minha vida. Qual o propósito que eu tinha aqui? Mas mesmo assim eu continuei trabalhando porque eu precisava. E até hoje eu trabalho. Só que hoje eu trabalho com outras atividades que não me impedem de estar mais perto dos meus filhos e acompanhar toda a rotina que hoje eles têm, né? Hoje, Bernardo e Miguel ainda têm rotinas intensas, porque Miguel tem um rim só, porque Bernardo e Miguel são autistas, mas há 3 anos aí estamos acompanhando, vemos uma evolução grande, mas tudo isso demanda de nós muita energia, muito tempo e disponibilidade, a gente precisa disso. Né? Então, tudo isso foi me levando a pensar, e eu vejo que isso já foi, essa sementinha foi sendo plantada no meu coração, e comecei a colocar isso nas mãos de Deus, né? E aí, só que eu acho que por mim, talvez eu não tivesse parado de trabalhar, eu ia tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, quando na verdade nunca dei conta de nada. Mas, quando os gêmeos estavam com 3 anos, depois de 3 anos, foi quando aconteceu essa situação de eu ter o câncer, de eu ser diagnosticada. Então, foi um momento que eu me obriguei a parar. Eu me obriguei a ficar no silêncio por muito tempo para poder realmente pesar na minha balança ali da vida que tinha mais importância. Não que eu tivesse condições de parar de trabalhar, mas que eu poderia fazer algo diferente, e eu não conseguia vislumbrar coisas diferentes até então. Eu só pensava, poxa, mas se eu sair do meu trabalho... vai faltar dinheiro. E aí? Sabe aquela visão limitada que a gente coloca na nossa frente e esquece de enxergar justamente aqui as coisas do alto. A gente tem que enxergar as coisas do alto, porque a gente precisa mais coisas. A partir do momento que a gente pede para Deus abrir os nossos olhos nesse sentido. Então, quando eu fiquei doente, foram quase 2 anos aí de tratamento,
dentro do tratamento do câncer, eu passei por algumas situações das quais eu já nem lembrava mais que era o câncer que eu estava tratando. Tanto problema que eu tive. E Problemas de saúde. de De saúde, saúde, de porque saúde. provavelmente foi afetando outras coisas. Exatamente, tudo foi sendo consequência, sabe? Mas só para fechar a ideia aqui do trabalho em si, foi quando eu fiquei doente, e mesmo assim, depois que acabei o tratamento, voltei a trabalhar, fiquei mais um ano trabalhando ainda. Foi naquele momento que realmente eu vi que eu precisava mudar e eu comecei a pedir um direcionamento de Deus. Até que eu saí do trabalho e hoje eu estou trabalhando com outras atividades. Hoje empresária. Sou empresária. Então, o Oséias tem um escritório de contabilidade em sociedade, eu trabalho junto também. Eu tenho um perfil de achadinhos, eu sou consultora Mary Kay, ou seja, eu faço tanta coisa, eu trabalho tanto hoje, mas eu trabalho com tanto prazer e eu ainda consigo conciliar isso Com a vida familiar. com a minha vida familiar. E cuidar dos meus filhos, e cuidar do meu lar, e cuidar do meu marido. É muito comum e o que a gente vê, e eu acho que até pra mim isso, a gente prioriza sempre os fatores externos e muitas vezes a gente deixa a família de lado. Exatamente. E o tempo passa e passa muito rápido. E quando a gente vê o que realmente importa pra nós, né? Estarmos com a nossa família, de ver os nossos filhos crescendo, de cuidar do nosso lar, ou às vezes só focar numa condição, uma qualidade de vida do CLT que às vezes vai te tirar, Exatamente. né? E sendo que tem um caminho bom, tem um caminho saudável e que hoje Exatamente. traz hoje uma qualidade de vida incrível, porque você balanceia profissional, então você continua ainda tendo uma renda, porque hoje tudo é dinheiro, a gente precisa, Sim, né? Mas também muito. não abrindo mão do que é mais valioso pra você. Exatamente. Então, eu faço os meus horários conforme as demandas que eu tenho dos cuidados do meu lar. E é interessante porque hoje em dia, eu não digo a sociedade toda, porque todos nós fazemos parte da sociedade, Uhum. mas muitas pessoas têm tentado se afastar dessa responsabilidade de cuidar dos seus filhos, da sua casa, porque aparentemente é algo que não tem valor, é algo que ninguém reconhece, mas isso é um propósito. Eu falo como mulher, como mãe. E é muito bom ter uma realização profissional. É muito importante, tanto que eu trabalho com isso. E eu gosto de todas as atividades que eu tenho. Mas nada se compara ao valor de criar uma vida, de criar um caráter, de forjar um caráter. E principalmente forjar um caráter dentro da palavra de Deus, que é o que nós temos tentado fazer Uhum. no nosso lar. Uhum. Então, hoje em dia, não se vê com bons olhos por muitas pessoas essa questão da mulher tomar a sua posição dentro do lar. É porque falar a mulher é submissa, ela está abaixo de uma missão, ela está com uma missão. Então, ela está com uma missão junto com o seu marido. Né? Então, hoje eu vivo uma missão junto com o meu marido. Hoje nós temos que andar alinhados. Isso não significa que a mulher é humilhada por cuidar mais do seu lar e trabalhar menos. Claro que a fonte de renda é importante e em muitas situações muitas mulheres têm que trabalhar mesmo, não tem outra forma. Mas o que na minha vida, o meu propósito, o que eu precisava fazer é isso. Meus filhos demandam de cuidados. Hoje eles são super desenvolvidos, e são 3 para 4 anos de terapias. Aí que tem impulsionado meus filhos de uma forma que eles possam ter autonomia para viver. E é lindo o que tem acontecido na vida deles. É todo um trabalho nosso como pais, um trabalho da escola também que nos ajuda, um trabalho dos terapeutas, é um conjunto. Mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta terapia, não adianta escola, não adianta nada. É a gente que tem que impulsionar os nossos filhos. E claro, é uma rotina cansativa, uma rotina puxada, até para eles que são crianças. Mas a gente vê os resultados e hoje eu realmente vejo, eu tenho feito, eu tenho trabalhado dentro do propósito de Deus na minha vida. Esse propósito é lindo e você tá marcando a tua geração. Exatamente. Com E isso 3 não tem filhos preço. lindos, maravilhosos e passando por todas as barreiras, enfrentando, né, eu acho que Sim, tendo o suporte, né, o apoio focal de Deus, que é o que mantém, porque exatamente. teu olho brilha, Tati, quando você fala, de ter um momento assim que para muitas pessoas poderiam ter sido, putz, vou abandonar tudo e não quero mais É, saber, e não foi. Eu acho que isso ainda alimenta você a buscar o sobrenatural. Aí, adiante, exatamente. Exatamente. né? E nesses momentos aí em que eu passei pelo vale mesmo,
foi quando eu comecei a escrever. Eu gosto muito de escrever. Olha aí. Gosto muito de escrever. E eu comecei numa busca a mais por Deus, porque eu nasci num lar cristão. Mas muitas vezes a gente passa uma vida sem chegar num patamar que a gente deveria. E claro que eu tenho muito ainda a aprender e estreitar o meu relacionamento com Deus. Mas nesses momentos foi quando eu comecei a linkar a minha vida com a Bíblia. Então eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a estudar mais a Bíblia e cada passagem que vinha para mim era uma lição para mim. Então eu tenho muitas reflexões é, que se referem ali, se reportam ao momento que eu estava vivendo naquele. E eu tenho muitos testemunhos sobre isso também, sobre esses textos. Os devocionais vieram depois, quando eu já tinha o perfil e eu comecei a sentir um desejo do coração de desenvolver devocionais. Então, hoje eu tenho mais de 50 devocionais postados no Instagram, mas eu tenho muitas reflexões ali também. E dentro desse tratamento do câncer, teve uma situação que eu estava internada. Porque além do câncer, né, eu fiz 16 sessões de quimioterapia para começar o tratamento. Fiz uma mastectomia bilateral, depois precisei fazer esvaziamento total da minha axila esquerda. E depois disso, fui para mais 8 ciclos de quimioterapia oral. Que era por comprimidos, no caso, né? Uhum. Então, nesse meio tempo das quimioterapias orais, eu passei por uma situação bem complicada. E foi quando o meu catéter quebrou. Eu tinha um catéter aqui no tórax por onde as quimioterapias intravenosas passavam, lá no início do tratamento. E o catéter ia ficar por mais um tempo, que é de praxe deixar mais um tempinho. E não se sabe como. Esse catéter quebrou. Ele é como se fosse um titânio aqui, tem o caninho que passa aqui e desce lá direto para onde descia a medicação, direto para a veia. Então, esse caninho quebrou e eu estava numa fase muito desgastada, fadigada, e todos nós achávamos, inclusive a médica, que era por conta do tratamento, já quase 2 anos em tratamento. E eu fui fazer os exames de imagem. O tratamento de câncer, ele é muito invasivo, né? Ele é Totalmente. muito Totalmente, ele é pesado. forte. Porque, além das quimioterapias, tem todas as pré-medicações que são fortes também. Que não é simplesmente injetar a quimioterapia. Tem que colocar pré-medicação para não ter enjoo. Corticoides, eu tomei doses cavalares de corticoides, eu tive muita alergia de um pré-medicamento, até que se descobriu que era aquele pré-medicamento. Então, assim, eu tomei doses na veia muito grandes de corticoide. Então, é muito pesado mesmo para o nosso corpo. Assim como mata as células ruins, mata as células boas de alguma forma também. Então, a gente tem que ir nesse meio e se reconstruindo, sabe? Então, esse catéter quebrou. E a gente descobriu no exame de imagem que estava para fazer. Ele quebrou. Tava aqui no tórax. Mas ele Então, quebrou internamente. internamente. E um caninho, um pedaço do cano que quebrou, de 10 centímetros. Olha. Que pena que eu não trouxe, porque eu esqueci. Mas eu tenho ele em casa. Nossa. É um caninho de silicone de 10 centímetros, assim, né? Uhum. Fininho. E ele quebrou e foi parar ali no ventrículo direito do meu coração. Então porque como ele vem aqui e passa muito próximo, né, por conta da veia ali, então ele deslocou e foi pro coração. E foi um susto quando nós descobrimos, porque estava meio que aquela situação toda da pandemia e não tinha vaga em UTI, não tinha vaga em hospital e eu precisava urgente fazer um cateterismo. E eu tive que aguardar alguns dias em casa para que liberasse uma vaga de UTI, porque eu tinha que fazer cateterismo e ir para UTI. Então, foi realmente. Por isso que eu falo, eu passei por provas de fogo, das quais, se eu realmente fosse desistir, seria uma derrota. Seria uma derrota. E eu buscava em Deus o propósito dele naquilo tudo, né? E eu não perguntava a Deus, por que comigo? Porque eu não sou melhor que ninguém, mas para que isso tudo está acontecendo? Para quê? Para que isso está servindo na minha vida? Que maturidade, que fé, que força. Mas tudo isso vem de um trabalhar, não foi fácil. Eu falando hoje, eu falo tranquilamente com você, mas foi muito difícil na época. E claro que teve dias que eu estava muito abatida, muito triste, muito querendo desistir, mas eu lembrava que eu tinha alguém maior que está em mim.
muito maior que a morte, muito maior que... Até porque até a morte é lucro, é o que diz a Bíblia, né? Mas alguém maior que tudo, que é Deus. E então eu fui para esse cateterismo, tirei esse caninho e tenho ele lá de lembrança. Pedi para o médico para eu guardar de lembrança, que é a minha história. Uhum. E então continuamos com o tratamento e nisso tudo aconteceu de alguns dias depois eu sofri uma embolia pulmonar. E acredito que seja porque eu fiz muitas cirurgias, muitas. Eu fiz a mastectomia, depois mais um esvaziamento auricular, mais cateterismo, muita coisa para quem já está sofrendo um tratamento muito Muito pesado. severo, né? E eu fui para o hospital, não sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, foi diagnosticado que eu estava com a embolia pulmonar. E, mais uma vez, aquilo realmente ali foi... Nossa, eu pensava assim, Deus, que mais que vem depois? Eu só pensava assim, Deus, o que tá vindo depois disso? Porque era uma sucessão de coisas e muita gente pode pensar, nossa, que azarada essa menina, né? Mas não é. É minha história de vida. Foram momentos que eu passei porque eu precisava passar por aquilo, eu precisava viver aquilo para atingir uma maturidade de vida que hoje provavelmente eu não teria se eu não tivesse passado por isso. E consegui olhar a vida de uma forma diferente. Sem Em dúvidas. tudo a gente tem que enxergar oportunidade. Em tudo a gente tem que enxergar uma oportunidade. Por isso que eu digo que a gente não pode ter fé e ser grato só nos momentos bons, que aí é muito fácil. É muito fácil para qualquer um. Então eu fui para esse hospital e como eu cheguei com febre, eles não podiam descartar a questão do Covid. Só que eu tinha que esperar 3 dias para fazer o teste. Então, lá fui eu com uma embolia pulmonar para a ala do Covid. Pense como foi. E eu tive que ficar sozinha. Eu não tinha como ficar com meu marido, não tinha ninguém, ninguém podia ficar comigo. Realmente ali eu vi um cuidado de Deus, um cuidado, assim, de uma forma tremenda que eu jamais vou me esquecer. Jamais vou me esquecer. E um desses testemunhos que eu até estava te falando sobre os posts, nisso eu já fazia muitas reflexões, mas no meu outro perfil pessoal, que hoje é o meu perfil de achadinhos lá. Eu postava minhas reflexões. E aí, um dia, eu estava um pouquinho melhor, eu fiquei internada acho que quase uma semana. Quando eu estava um pouquinho melhor, eu desci da cama, sentei na poltroninha, e foi um dia que eu particularmente estava me sentindo muito triste. Tinha chorado muito aquele dia. Chorado muito porque eu me sentia sozinha. Eu sabia que Deus estava cuidando de tudo, mas sabe aquele sentimento de saudade? Eu tinha saudade do meu marido, eu tinha saudade da minha casa, eu tinha saudade dos meus filhos. Os gêmeos tinham 3 aninhos, 3 para 4 aninhos. O Léo tinha seus 9 anos. Todas crianças pequenas. Então eu sentia muita falta dos meus filhos. E como todo ser humano, nós temos sentimentos. E é lindo porque Deus sabe que nós temos sentimentos e Ele valida os nossos sentimentos. E eu estava sentadinha ali então e eu comecei a fazer uma reflexão, escrever. E eu sempre gostei muito de escrever no bloco de notas do celular para depois postar. E depois eu fui adaptando isso para ter arquivos salvos, enfim. Mas eu estava ali, era o meu celular que eu tinha, eu estava ali no bloco de notas digitando. E foi num piscar de... Foi como... Assim, pra mim parece que passou muito tempo, mas eu acredito que foi num piscar de olhos. Eu não estava com sono e eu não dormi. Eu tive uma visão com o Senhor. Eu tive uma visão. E foi lindo. Sabe? Eu tava ali com o meu celular na mão e a minha visão era assim, ó. Mais ou menos nessa altura. Nessa altura aqui. E eu vi as mãos do Senhor segurando meu celular assim. Desse jeito. E as vestes brancas aqui. Caída, assim, aquela manga, sabe? Então era nessa perspectiva que você está me vendo assim, eu via. E tava assim com as 2 mãos, de repente fez assim, ó. E me entregou e falou assim: tá muito bom, pode postar. E nisso, saiu da minha frente, sumiu tudo, sabe? E eu sorri, naquele momento eu sorri. E aí eu me lembrei que eu tinha chorado o dia inteiro. E aí eu falei: Deus, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão bom. E até é só o Senhor mesmo para me fazer sorrir hoje. E Jesus conseguiu tirar um sorriso de mim. E naquele momento, eu estava quase terminando o texto. E Jesus foi tão bem-humorado comigo, e carinhoso e cuidadoso, que foi aquilo. Pode postar, tá bom, tá muito bom, pode postar. E me devolveu o celular. E aí sumiu aquela visão. E foi muito rápido assim, sabe? E
E aí eu terminei. Você postou? Postei. Postou? Postei, como eu continuo postando até hoje, Até né? hoje. Até hoje. Então, assim, foram muitas experiências realmente que eu vivi, de sonhos, de pedidos que eu fiz a Deus, orando em pensamento. Ninguém sabia o que eu estava pedindo a Deus. O outro dia, uma pessoa que há muito tempo eu não falava me mandou uma mensagem, não respondendo exatamente o que eu pedi a Deus, mas respondendo o que eu precisava ouvir. Foi o suficiente para eu ouvir e seguir minha caminhada. Sabe? Então, hoje eu olho para trás e vejo que realmente a nossa vida aqui tem valor. Tem muito valor para Deus. E a gente tem que procurar o máximo, sabe? Ser grato pelo que a gente tem, viver o momento que a gente está passando, mesmo que não esteja sendo fácil, mas sabendo que a gente pode confiar em Deus. Né? E tudo isso foi mudando a minha mente, foi aquela renovação da mente, como diz a Bíblia, foi a renovação da minha mente, para que hoje eu pudesse realmente entender que eu tenho um propósito de vida. E que o teu propósito é maior do que simplesmente... É muito maior do que simplesmente buscar por bens terrenos, que claro que isso é muito válido, e eu busco também por um conforto. Nós buscamos dentro da nossa casa por um conforto para nossa família. E isso é lindo, isso é maravilhoso, é muito bom. Mas nada se compara a viver o que Deus tem pra gente, né? E a partir daí, então, que eu comecei a mexer em rede social, eu comecei a trabalhar, comecei meio tímida. Uhum. Às vezes eu até olho alguns destaques que eu salvei lá no meu perfil de quando eu comecei, assim, de como eu gravava um story, de como eu fazia um Reels, como eu postava um devocional, os meus criativos, né? Tudo vai mudando. Mas a partir de uma ferramenta que é o celular, a gente pode alcançar tantas pessoas. A gente pode falar do amor de Deus e falar da nossa história. Teu testemunho lindo, um testemunho que Exatamente. tem valor, que talvez você não tenha ideia de quantas vidas você alcançou, de quanta esperança Não você faço trouxe para ideia. pessoas que talvez hoje te veem como, Sim, né, eu costumo dizer que nossa vida, ela é um livro em branco. E todos os dias a gente tá preenchendo esse livro. exatamente. E você se colocar nessa disposição de abrir a sua vida, do teu Uhum. íntimo também, de compartilhar todas as reflexões que foram do teu profundo, do teu ensinamento, que jamais ninguém vai ter, Tati. É único, exclusivo teu, o valor que você tem de ter passado cada minuto de dor, de sofrimento, passando pelo vale, para você hoje encontrar um caminho, né? Eu não vou nem falar de sucesso, porque não é sobre sucesso, mas um caminho um É de valor. valor, sabe? É de valor. Isso é mágico. E continue com esse trabalho, porque você deve alcançar muitas vidas. Bem, Eu acho que a internet tá aí, ela é uma realidade. Ela alcança muita gente. Às vezes um vídeo que a gente grava alcança 5, 6, 7 mil pessoas. exatamente. E se a gente alcançar o coração de uma única vida, o quão prazeroso isso é Exatamente. e o quanto deve alegrar a Deus também Com sobre certeza. isso. A própria Bíblia fala que se um justo, uma pessoa se tornar justa, se converter e ouvir a palavra de Deus, o céu faz uma festa, porque é uma alma que foi resgatada para Deus, para o Senhor. Então hoje eu tenho um propósito de contar a minha história, falar das experiências que eu vivi, de compartilhar a palavra de Deus em tudo que eu tenho aprendido, porque eu sou uma aprendiz da palavra de Deus. Eu sou uma aprendiz, eu não sou soberana na palavra, que soberana é ele, a palavra é dele. Mas eu tenho aprendido tanto e para mim é um prazer divulgar o que Deus tem feito na minha história, porque eu sei que isso pode impulsionar outras pessoas. Pode ajudar pessoas que, como você disse, muitas eu nem vou saber. Mas eu fico feliz e realizada em saber que eu posso ser um canal de bênção para alguém. Porque tudo é sobre ele. Tudo é para ele, tudo é por ele. Então, as minhas inspirações, na verdade, vêm do alto, são as inspirações dele. Então, as minhas inspirações não são, na realidade, minhas, são dele presenteadas para mim. É um instrumento de Deus aqui na Terra. Você é Exatamente. testemunha do Deus vivo. Exatamente. E viver esse propósito é incrível porque eu tenho visto o trabalhar de Deus,
pessoas que às vezes vêm conversar comigo, vêm falar sobre o quanto a minha história impactou e o quanto ajudou também, porque isso é o que importa. É o quanto isso ajudou a pessoa, é o quanto fez ela lutar. Muitas mulheres com câncer, seja de mama ou não, chegaram até mim e vêm até mim, sabe? De alguma forma, por indicação de uma pessoa, por indicação de outra, mas de todas as formas, né? De todas as formas, eu vejo o quanto essas pessoas têm sido abençoadas e não é para minha honra e para minha glória. Eu sempre digo que ele cresça e eu diminua. Fortes, assuntos relevantes, assuntos de valor. Tati, que a tua vida continue brilhando muito, como eu tô vendo aqui o teu olho brilhar, que você seja um exemplo para arrastar multidões, que o seu testemunho chegue para muitas pessoas. Amém. Eu tô muito feliz de você ter vindo aqui, de você ter compartilhado um pouquinho da tua história. Se você quer mais, né, não deixe de seguir o perfil da Tati. A inspiração vem do alto. A inspiração é do alto. A inspiração tudo junto, é sem do acento. alto, tudo junto, sem acento. Porque eu acho que essas reflexões que você tem, esse livro que você comentou, precisa sim ser compartilhado e que você alcance muitas vidas e que Deus continue trilhando o teu caminho, continue te usando como um instrumento poderoso para alcançar mais pessoas. E eu agradeço demais essa oportunidade de podermos divulgar aí o que Deus tem disponível para cada um de nós. Não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Ama a todos, né? Tati, eu acho que é isso, né? Algumas lágrimas caíram, foi muito gostoso. Obrigado mais uma vez, né? Eu que agradeço. Tá bom? Tá bom. E é isso, gente. Eu acho que era isso que a gente tinha pra conversar. Não deixem de seguir a Tati também. É isso aí. Haja coração. Então, tá bom. Tati, considerações finais, o que você tem pra dizer, até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu quero dizer que a vida é linda e ela é um dom, ela é um presente de Deus e não deixe essa oportunidade passar. A vida é única, faça o seu melhor, viva dentro do propósito que Deus quer para você e busque esse propósito, se você não sabe qual é, mas busque. Você naturalmente vai descobrir, ele vai te mostrar, ele vai te direcionar e realmente viver isso não tem preço, mas tem muito valor. Isso aí. Gente, não deixa. Esse vídeo tá massa demais. Deixa o teu curtir aqui, siga a gente no canal, compartilha. Quero que esse vídeo aqui alcance muitas vidas também. Amém. Fechou? Fechou. Tchau, galera. Tchau.